Você quer aprender a desenhar personagens como o Superman ou o Homem-Aranha? Você pode fazê-lo e você pode fazê-lo à moda dos profissionais. Você pode desenhar o Super-Homem como a maioria dos autores de histórias em quadrinhos, desde que você adicione ao seu repertório gráfico um conjunto de técnicas de estruturação da figura humana baseadas no esboço. Há várias maneiras de esboçar e hoje eu quero te mostrar como esboçar um personagem como esse aqui. Qual o diferencial desse esboço do Superman? Eu utilizei a famosa projeção da caixa torácica em relação ao quadril para criar um efeito de tridimensionalidade. Mais que isso, eu projetei o braço para frente, afastei o outro e muito desse resultado eu obtive utilizando uma técnica que é a técnica do triângulo em escorço, tá? Você sabe o que é escorço? Escorço é um efeito, tá? A partir do qual nós vemos as partes de um dos lados do objeto, sofrer um tipo de deformação, um tipo de diminuição, um tipo de encurtamento, na medida em que essa parte se afasta dos olhos do observador, tá? Quando nós rotacionamos o objeto, uma das partes se afasta do olho do observador, outra é projetada para frente. Aquela que se aproxima, obviamente, se engrandece, parece maior, e aquela que se afasta vai parecendo tornar-se menor. Esse efeito de encurtamento entre esses lados, tá? Essa diminuição é o tal escorço, tudo bem? E eu obtive esse efeito aqui no Superman. Esse efeito é facilitado por uma técnica muito simples. Observe primeiramente o Homem-Aranha aqui, eu vou riscar sobre o Homem-Aranha, tá? A caixa torácica do personagem atlético, ela vai se assemelhar muito, aqui ela vai se assemelhar muito a um triângulo que tem um de seus lados, o que seria a base, tá? Está coincidindo com o eixo dos ombros. Essa base aproxima-se do olhar do observador, enquanto que este vértice aqui, que seria o topo do triângulo, coincide com a virilha. Quando nós colocamos esse triângulo em escorço, a projeção da caixa torácica torna-se muito mais fácil. Vocês conseguem observar? O mesmo dá-se aqui. Aqui eu tenho o eixo dos ombros, aqui eu tenho o vértice do triângulo, tá? Isso aqui seria o que originalmente seria a base do triângulo. Esse triângulo está, obviamente, invertido. Se eu conectar esses pontos, eu vou obter um triângulo, concordam? O que quer dizer basicamente o seguinte: se eu empregar desde o princípio do desenho um triângulo para estruturar a caixa torácica em escorço, a minha percepção desse escorço, a minha percepção da rotação da figura será em muito facilitada. Eu recomendo que você, diferente do que eu fiz agora, eu fiz isso aqui apenas para efeito de demonstração, eu recomendo que você inicie o desenho da figura, mesmo nesse caso, pelo esboço da cabeça. A medida da cabeça vai estruturar todas as outras medidas do corpo, é assim que trabalhamos. Então, com base no meu esboço da cabeça, eu vou traçar, tá? Eu vou esboçar o pescoço, e a partir desse esboço, a partir desse pescoço, eu vou estabelecer o tal eixo dos ombros, que vai funcionar como um dos lados do meu triângulo. A partir daqui, ó, terceiro vértice, conecto os vértices com diagonais, tenho o meu triângulo. Aqui na área de cima, eu vou esboçar o peitoral. Nessa região aqui, tá, do triângulo, eu vou estar dispondo tanto do abdômen como da genital aqui, ó, no vértice do triângulo. Essa deformação, esse encurtamento, esse escorço orientado, norteado pelo triângulo, já assegurou boa parte da minha estrutura, da estrutura do desenho da nossa figura. Compreendido? Isso aqui já garante uma boa projeção da caixa torácica em relação ao quadril. Entendido? Torna-se muito mais fácil desenhar personagens projetados para frente quando recorremos a esse modus operandi, a esse passo a passo, a esse esqueminha.
Por que você não testa? A propósito, eu garanto que se você empregar qualquer uma das técnicas que são ensinadas aqui no canal, o seu desenho, especialmente se caso você seja um iniciante, ele tende a melhorar expressivamente. Você pode utilizá-lo para desenhar, sobretudo, personagens, mas figuras humanas em geral. Sem dispensar, tá, o uso da referência. Vocês percebam que eu não estou seguindo uma referência, eu estou criando isso aqui, eu estou desenhando isso aqui de cabeça. Porém, isso não quer dizer que em alguns momentos eu não precise recorrer a uma referência. Eu acho muito importante que vocês consigam relacionar essas técnicas de esboço, de criação, ao uso de referências, tá? De fato, essas técnicas de esboço nos ajudam melhor a referenciar fotos, outros desenhos. Elas facilitam em muito o nosso trabalho. Entendido? Então, tudo parte, ó, desse triângulo aqui. Você já conhece o nosso trabalho? Se você conhece o nosso trabalho, se você quer aprender a desenhar com lições como essa, acompanhe o canal, inscreva-se no canal, tá? Clique no sininho, acompanhe o nosso trabalho. Se você deseja um conteúdo ainda mais aprofundado, considere estudar comigo, junto comigo, no meu curso de desenho à distância, que eu ministro via lives. Você pode saber mais a respeito na área de comentários. Novidades estão por vir a esse respeito. Tá? Eu estou pensando aqui no novo formato para o curso, um formato que talvez seja mais interessante para você. Hoje o formato praticado é o formato via live. Se você tem interesse em aprofundar-se através de um curso, considere fazer um curso comigo. Eu sou um professor com mais de 20 anos de experiência de sala de aula, tá? Que acredito ter muito a acrescentar, sei ter muito a acrescentar, especialmente ao trabalho de desenhistas que estão aí dando seus primeiros passos na técnica, no estudo da técnica do desenho. Certo? Grato por me assistir até aqui. Aguardo você em um de meus próximos vídeos. Tudo bem? Até lá!